Depois do C-130 da Força Aérea Turca se desintegrar no ar, agora confirmado 20 militares, 20 vítimas nessa tragédia, surgiram, claro, novos questionamentos e teorias malucas e novas fotos dos destroços que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vamos direto para as fotos da aeronave que se despedaçou em 3 partes. É possível ver, inclusive, um dos motores ainda ali com as pás. E no vídeo a gente viu que essa seção da aeronave caiu relativamente inteira. Partes que eu acredito ser da traseira da aeronave, pela forma, tudo indica onde ficava ali uma porta. Consegue ver aí? Eu estou passando um mouse em cima para você ter uma noção. O que me chamou muito a atenção foram justamente esses 2 buracos visíveis que podem sim ser, claro, estilhaços de alguma coisa, como por exemplo das pás do motor se soltando e voando ali na parte traseira da aeronave. A cauda também atingiu o chão praticamente inteiro, como você pode ver, sem conter sinais de incêndio. Como essa parte da porta também não teve ali sinais de incêndio. A gente viu pelo vídeo que não houve realmente fogo no momento que estava caindo a aeronave, somente na hora que atingiu o chão. Tem mais algumas imagens divulgadas por uma agência do Azerbaijão, aqui um pedaço da fuselagem. Essa outra também na parte interna, o nome da agência é APA Group. Aqui a porta inteira, literalmente inteira. Olha só, aqui a porta. E tem uma última imagem que parece até ser uma escada, algo do tipo, que estava no Hércules. Infelizmente o que chama atenção nesse caso é a semelhança com outro caso que até dá para ser considerado recente, de um KC-130 da Marinha Americana que caiu em 2017 fazendo 16 vítimas naquela ocasião. O caso do avião turco tem um detalhe que, apesar de ser ali uma especulação, deve sim ser levado em conta na investigação. Essa gravação em vídeo pode sugerir que algumas dessas pastas dos motores tenham se soltado do Hércules. Eu até já havia comentado no vídeo ontem que eu notei, nossa, mas tá estranho, parece que não tem ali todas as pás. E assim vamos chegar agora no caso do avião americano que eu vou te contar. Para você entender, lá em 2017, a uma altitude de cruzeiro de 20 mil pés, a pá número 4 do motor 2 se desprendeu, atingindo o lado esquerdo da fuselagem. Ele penetrou na cabine, depois no lado direito da fuselagem e por fim impactou no estabilizador direito, que também se desprendeu. O KC-130 sofreu uma falha estrutural catastrófica, o avião entrou em uma descida completamente sem controle, causando a separação da cabine de comando, que caiu separado do resto da aeronave. Pelas imagens a gente consegue notar a diferença entre os dois acidentes. Note nessa foto do acidente nos Estados Unidos a fuselagem apenas sem a seção dianteira da nave. Claro que toda destruída, mas está muito claro como é que ficou a diferença entre os dois acidentes. Mesmo sendo um avião militar, nesse caso dos Estados Unidos, assim como da Turquia, as causas vieram a público. A pá continha sinais de fadiga e corrosão. A investigação concluiu que, embora tivesse ocorrido as inspeções da aeronave, não foi possível determinar se elas eram suficientes ou não para detectar esse problema nas pás. O que diferencia do caso atual é a forma com que o avião turco se desintegrou e a seção central da aeronave caíram praticamente inteiras. Inteiras que eu falo na hora que ela está caindo, você pode ver que ela está praticamente inteira, mesmo com a imagem em baixa qualidade, enquanto a parte da frente se desprendeu de alguma forma parecida com o caso dos Estados Unidos. E é muito claro, se você pausar o frame, você vai ver certinho o formato do chamado charuto, né, da aeronave, a seção dianteira da aeronave caindo até de forma mais rápida, e a cauda que também se separou antes de atingir o chão. No vídeo não mostra a cauda, mas nas fotos ela está aí. Claro, não sabemos qual foi o motivo dessa separação do Hércules em 3 pedaços. Pode ter sido a mesma causa do que eu acabei de falar do americano? Pode. Afinal de contas, as investigações acontecem para prevenir novas tragédias, e é isso que vai acontecer lá com o avião turco. Dentre as teorias malucas aí, é de movimentação de carga dentro da aeronave e excesso de peso. Só se pararem e pensar um pouquinho. Quando uma carga se movimenta dentro do avião, ela não vai explodir o avião, não vai quebrar o avião no meio. Gente, quando você altera o balanceamento, né, da aeronave de peso, acontece isso aí que você está vendo com o 747. Simplesmente ele vai cair inteiro. Eu não preciso nem comentar de excesso de peso, que especialmente quem acompanha aí os vídeos da Aerosucre sabe muito bem do que eu estou falando. E os C-130 eles já foram aterrados alguns anos depois desse acidente em 2019 e em 2017,
no ano de 2022, justamente por problemas em motores mais antigos que continham partes trincadas. A questão do uso de aeronaves durante muitos e muitos e muitos anos, sim, acaba trazendo desgaste que é completamente natural, assim como carros acontece também no avião. E a Força Aérea Americana trocou muitas pás para modelos mais modernos. No caso da Turquia, ainda não tem como saber se essas pás já foram trocadas. Sempre é investigação, lembrando, né? E eu já falei também que o próprio Hércules ele é constantemente atualizado. Agora para e pensa. Esses aviões americanos, eles participaram de muitas guerras. Sim, o Hércules é dos anos 50, essas unidades mais antigas dos anos 60, e cerca de 15% de toda a frota mundial de Hércules foram perdidas em acidentes. A maior parte delas, claro, devido ao fogo inimigo. Não por problemas no avião, mas por estar participando de conflitos. Quero que você entenda, né? Porque o avião é dos anos 50, dos anos 60, que ele é considerado obsoleto. Gente, tem B-52 voando desde os anos 60, assim como tem KC-135 lá na Força Aérea Americana, também lá dos anos 60, e sempre atualizando, mantendo a manutenção em dia. É óbvio, isso é evidente, gente, que os aviões mais antigos, com muita utilização, têm a tendência a aumentar ali a chance de problemas, falhas estruturais, fadigas e todas essas possibilidades nesse caso lá na Turquia. Especialmente, claro, se a manutenção não for rigorosa. Como no caso dos Hércules que eu citei, muitos participaram da guerra do Vietnã e os americanos acabaram perdendo muitas unidades dessas aeronaves. O Hércules é uma aeronave militar extremamente robusta, pousa em tudo que é lugar e tem, claro, inúmeras funções. Não somente de transporte de pessoal, transporte de carga, tem diversas funções, diversas variantes do Hércules. Ele não estaria voando até hoje se fosse um avião inseguro, né? E mais uma vez, somente a investigação vai determinar as causas dessa tragédia. Eu li alguns comentários falando que aconteceu algo parecido com o C-130 da FAB. Não, gente, não foi. O FAB 2460, ele se acidentou em 1994 em Formosa do Rio Preto, na Bahia, que houve um incêndio a bordo, matando todas as 21 pessoas. A aeronave transportava uma carga de munições. Apesar dessas informações divergirem um pouco aqui na internet, falando que o piloto teria perdido o controle da aeronave, voando em mau tempo e atingindo alguns morros, a maioria das fontes afirma que realmente aconteceu um incêndio a bordo daquele avião e aí a aeronave acabou pegando fogo e acabou se acidentando. A FAB inclusive perdeu outros Hércules, como o 2470 na Antártica em 2014 e o FAB 2468 que matou 29 pessoas em 1987, quando fazia uma aproximação no aeroporto de Fernando de Noronha. De acordo com a investigação, houve um deslocamento de carga e por fim o centro da gravidade do avião foi alterado e o piloto perdeu o controle já ali na aproximação para o aeroporto, caindo no mar. Eu posso fazer um vídeo, inclusive, falando somente desses acidentes com os Hércules da FAB, senão esse vídeo aqui ficaria muito grande. Não são só esses dois. Tem outros acidentes, a grande maioria por falhas humanas, nada relacionado com o avião. Agora é só aguardar para descobrir o que aconteceu com esse avião turco para a gente evitar que novas tragédias venham a acontecer. O vídeo de hoje é esse, lembrando rapidinho aqui no final do vídeo para não atrapalhar o seu conteúdo. Se você quiser fazer viagens em grupos, só falar comigo. Tenho viagens aí para vários destinos, digamos, diferentes no mundo. E eu também estou fazendo agora roteiros personalizados para a sua viagem. Só falar comigo nos meus contatos, estão aparecendo aqui na tela, também tem na descrição. Um forte abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!